Bora lá, galerinha, o culto de Jim Jones, do canal do Psicologia Criminal. O caso aí sobre Jonestown, sobre todo aquele culto que aconteceu, que a gente já viu em alguns tópicos aqui no canal, e que hoje finalmente vai estar saindo seu vídeo aí específico sobre o tema e tudo mais. Acho que vai ser bem interessante. Gente, lembrando aqui já no começo do vídeo, eu tô falando isso em todos os vídeos, porque vai que tem gente que assiste um vídeo, não assiste o outro, mas eu tô muito gripado, tô muito doente. Então, tipo assim, não tá sendo as melhores reações, vou ser sincero. Tô fazendo aqui é, pra vocês de coração e tudo mais. Mas sei que eu tô toda hora fazendo isso. E é assim, gente. Mas eu acho que ficou bem legal o vídeo que eu acabei de gravar. E vou fazer outro aqui. Um que eu sempre quis fazer aí, que é esse do Jim Jones. E finalmente surgiu a oportunidade aí de de trazer aqui no canal, tá bom? Vídeos de psicologia criminal a gente sempre sabe que são fantásticos, né? Se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá de like, inscreva, se possível, considere tornar o canal, está ajudando demais, tá bom? Vambora, tô sem muitas delongas pra esse vídeo, que eu tô bastante curioso aí pra toda essa história do Jim Jones, principalmente com a parte de como tudo chegou ao ponto que chegou, né? Porque a gente muitas vezes vê um recorte tão raso da história, né? Não é culpa de ninguém, né? É culpa porque em icebergs não tem como se aprofundar muito na história. Então a gente geralmente vê recortes bem pequenos da história e hoje a gente vai ver o grosso. Então vambora, gente, sem muitas delongas pra esse vídeo que eu tô bem curioso. Bora! Aquele aviso que sempre aparece aí, né, gente? Essa administração não tem nenhum outro propósito do que mostrar à humanidade a estrada para a salvação. Salvadores condescendentes chegam até nós por salvo pôster ou algumas salas de julgamento. Mas eu estou aqui com a amostra de exemplo para te mostrar que você pode se levantar com suas próprias pernas. E você pode se tornar o seu Deus, não em consciência, mas em ressurreição. Levantar em qualquer condição. Injustiça econômica, servidão, racismo, que você possa ter que suportar. Além de saber que Deus é um trabalhador socialista, você pode se identificar com isso. Deus é um trabalhador socialista. Esse é Ok. Jim Jones. Durante uma de suas pregações Isso é fato, no né? O Jim Jones aí vai ter muita coisa envolvendo socialismo e tudo mais. Enfim, gente, Templo do vambora. Povo, Templo do o Povo. famoso líder É uma parada religioso total, assim, apocalíptica, né? Como geralmente, esses cultos são, né, mano? que fez muito mais do que acolher e aconselhar seus seguidores. Com promessas, falsos milagres e bastante manipulação, ele foi o responsável Doideira, pelo né, suicídio cara? coletivo de mais de 900 pessoas. Nossa, meu Deus, cara, é um Sequestrados absurdo, pelo né? Você é louco, cara. narcisismo Que e doideira, paranoia cara. do então Que reverendo, horror, né, cara? todos aqueles Nossa, que membros maluquice, escolheram cara. seguir cegamente as orientações de um líder cruel, É, e perturbado quem e não seguiu foi levado junto, né? Infelizmente. aproveitador. Que loucura, cara. 900 pessoas, cara. James Warren Absurdo. Jones, mais conhecido como Jim Jones, nasceu Jim no dia 13 de Jones. maio de 1931 em uma comunidade rural em Indiana, nos Estados Unidos. Filho de Cara, James doideira, né? Thurman, Quando a gente vê a foto de um cara que fez uma maldade dessa aí, criança, a gente sempre fica pensando, né, cara? O ser humano é tão inocente quando nasce, e olha o que ele pode acabar se tornando, né? Isso é bizarro, né? Jones e Assustador. Lynetta Putnam, seu pai era um veterano da Primeira Guerra Mundial. Que isso? Esse homem havia sofrido alguns ferimentos por arma química em um dos combates, permanecendo com Bizarro. graves problemas respiratórios, o que gerou dificuldades em manter o emprego para sustentar a família, e invariavelmente levou Jim e seus pais a problemas financeiros. O casal entrou em certo atrito nessa época, enquanto enfrentavam essas dificuldades. O nascimento do filho, a falta de dinheiro e os problemas de saúde de James exerciam pressão sobre aquela família. Em 1934, após não conseguirem pagar o valor referente à hipoteca, o casal foi expulso da própria casa. Que horror, né, Com cara? pena, Despejado, mano. os familiares se Situação ofereceram horrível. para ajudar, conseguindo para eles um local onde morar. Ok. Bastante humilde, Jim e seus pais agora Bom, viviam sem água melhor do que morar na rua, né? Pelo amor de Deus. encanada ou eletricidade. Seus Ah, familiares mas nessa época aí, vamos ser sinceros, né, cara? Essa época aí, aqui no Brasil, 90% da minha mãe mesmo me conta lá que ela teve primeira TV, sei lá quantos anos de idade. Então, tipo assim, não é o fim do mundo aí, para pelo ajudar amor de Deus. mensalmente com dinheiro Ainda mais suficiente nessa para época. alimentos, agasalhos e remédios. Nessa nova residência, o pai de Jim tentou se reerguer, trabalhando em uma fazenda, mas Ok. infelizmente sua saúde se deteriorou, fazendo com Caraca, que ele só fosse tragédia, internado. hein? Com muitas dessas viagens ao médico horror. acontecendo, Jim cresceu sem muita supervisão ou atenção. Uhum. Sua mãe foi Ah, descrita como tocava uma mulher violão. sem aptidão para a criação de um filho, e seu pai passava mais tempo no hospital do que em casa. Isso fez com que o garoto Beleza. fosse visto vagando pela rua, muitas vezes sem Sozinho? roupas. Mesmo com parentes Uau. próximos, quem acabou criando aquela criança de certa forma foram as vizinhas. Elas acolhiam Jim Doideira, para cara. dar a eles roupas e comida. Assim que o garoto Isso é entrou na bizarro, né, gente? Independente da situação financeira de qualquer um, aí nada te dá o direito de abandonar, deixar de lado a criação do seu próprio filho, né, mano?
Bizarro. Na escola, os Assustador. familiares que ajudavam aquele casal Caraca, maneiro o suéter. Não sei se é ele aqui, mas eu gostei desse suéter. interromperam o auxílio, pedindo para que a mãe de Jim arrumasse um emprego. Não fica muito É claro ele no como, meio, será? mas em algum momento durante a infância, Jim teve seu primeiro contato com a igreja. Myrtle Kennedy, a esposa de um pastor, ficou com pena do estado no qual Jim se encontrava. Criando uma forte conexão com o garoto, a mulher lhe deu uma Bíblia de presente. É a igreja que geralmente acolhe esse tipo de pessoa, né, mano? Deveria ser o Estado, né? Recolher essas pessoas de rua e tudo mais, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim que funciona. Né? Incentivando a participar da igreja. Tô dizendo que a igreja não pode recolher as pessoas, tô dizendo que era dever do Estado, né, mano? Aquele garoto, que crescia sozinho, de repente viu-se em meio a muitas pessoas que pareciam interessadas e preocupadas com ele. Aprendendo mais sobre religião e participando de estudos bíblicos, Jim frequentou muitas igrejas diferentes, sendo batizado em mais de uma delas. O acolhimento Mas em algum momento ele vai achar que é o Messias aí da parada. Comunidade pode ser extremamente importante na vida do sujeito, Sim. desde que as figuras de liderança daquele grupo sejam pessoas bem intencionadas. Jim Jones, infelizmente, não seria uma dessas pessoas no futuro. Aos 10 anos de idade, o garoto era obcecado por duas coisas. Independente do que for, é sempre bom você ter um ciclo social. Pode ser da igreja, pode ser da luta, pode ser de futebol, pode ser de qualquer coisa, cara. Mas você tem que ter um ciclo social, principalmente quando você é mais novo, assim, cara. A gente sabe que a maioria dessas amizades a gente não vai levar pra vida toda, é uma verdade. Mas na época que a gente é criança, adolescente, a gente tem que ter o máximo de amizades possíveis ali, porque quanto mais experiências nesse sentido, assim, de amizade que eu acho que a criança tem, mais Claro, pessoas boas, né, gente? Não vai, claro, ir com pessoa ruim, mas eu acho que quanto mais pessoas boas você interage quanto criança, mais boa você fica também, né, mano? Religião e morte. Nessa época, ele pegava animais mortos na estrada e realizava funerais para os corpos. Um de seus familiares declarou ter visto Jim usar uma faca para assassinar um gato. Esse é o problema. Tipo assim, você enterrar animais não tem problema. Eu mesmo não vou negar. Eu já vi, acho que todo mundo, não sei se alguém já fez isso, eu já vi passarinho aí que bate no vidro, é uma coisa muito triste, eu vou lá e enterro ele. Tipo, não tem nada demais isso. Agora o problema é quando faz o que fez, que horror, né, cara? Aqui já devia ser preso, né? Tu não encontrou um animal morto para seu funeral. Uma atitude que não é esperada de uma criança em seus 10 anos de idade. Ou animal de estimação, né, mano? Quem não enterra um animal de estimação aí? Em casa, o garoto passava seu tempo imitando o pastor de sua igreja, pregando para si mesmo. Sua mãe, irritada com esse comportamento, tentou proibir o filho de voltar para a igreja. Entretanto, ela já não tinha mais o controle sobre o menino. Bastante ausente e aparentemente sem aptidões para criar uma criança, Jim não via a própria mãe com o mesmo respeito criado por líderes religiosos. Mas isso é da criação, né? Ela nunca foi presente quando ele era novo, ele nunca quer ver ela como um símbolo de mãe, né? O jovem foi descrito como alguém que exibia comportamento estranho. Em todos os lugares, ele dava início a pregações, mesmo para outras crianças. Toda essa obsessão levou Jim a comportamentos que afastaram seus colegas, que não entendiam bem o que ele estava fazendo, tornando a criação de amizades algo bastante difícil para o pastor em formação. Doideira, hein? Sem conseguir muitos contatos com outros jovens de sua idade, Jim passou parte da sua adolescência pregando algumas peças na igreja, o que incluiu misturar a própria urina em um recipiente com água benta em uma igreja católica. Uou! Que isso? Que maldade, que horror, credo. Com fezes. Que horror, comportamento cara. Bastante Maldade, estranho né? para alguém que aparentemente vivia na igreja. Que aparentemente deveria, pelo menos... Assim, gente, eu falo, não tem importância você não ser de uma igreja, ou você ser de uma igreja que tem visões diferentes de outra igreja, né? Como é muito comum nessas igrejas evangélica e católica aí, que tem visões diferentes de tudo aí, né, mano? Não de tudo, mas, tipo, das coisas aí da Bíblia e tal, né, mano? Pô, cara, mas aí é duro, né, cara? Uma coisa é você ter visão diferente, outra coisa é você desrespeitar, né, cara? Você nunca pode fazer isso de forma alguma, gente. E não é só com religiões cristãs, com toda religião, mano. Você tem que saber respeitar a religião de todo mundo aí, cara, tá ligado? De toda forma, mano. Talvez para Jim, o mais interessante sobre as pregações de seu pastor ridículo, não né, fosse cara? a mensagem passada, mas a forma como era entregue. E também como esse homem era percebido e tratado por seus seguidores. Certa vez, Jim ainda foi pego roubando doces de comerciantes próximos, sugerindo que ele realmente não estivesse muito preocupado Detalhe, né? Aqui provavelmente aqui tem cara de 35 anos e deve ter tipo 18, né? É bizarro isso. orientações que ouvia dentro da igreja. Enquanto todo esse comportamento estranho acontecia, o jovem cresceu e agora dizia ter poderes mágicos. Ixi, começou. Entre eles, a habilidade de voar. Então Para mostra aí, provar que podia então. fazer, Uou, que ele isso? subiu no telhado Macaco? E saltou com os braços abertos. A queda lhe rendeu um braço quebrado e algumas piadas entre seus colegas. Que Esse maluco, salto né, cara? pode indicar que Jim não apenas tentava enganar outras pessoas,
Ele de fato acreditava possuir poderes Esse é o ponto. especiais, É isso que eu ia falar. o que o tornava estranho e perigoso na mesma Que medida. doideira. Não é que ele, de fato, claro, ele manipulava as pessoas, né? Mas é que ele também era automanipulado. Ele também acreditava que ele era um salvador, um messias, tá ligado? Uma parada assim. Em Bizarro, né, cara? 1945, os pais de Jim se divorciaram e o garoto foi morar com sua mãe em Richmond. Recebendo o apelido de Jimmy na escola, ele se destacava de todos os outros alunos. Vestindo-se com roupas sociais todos os dias, consideradas como roupas para ir à igreja por seus colegas, Jim andava com sua Bíblia nos braços a todo momento. Ele ficava feliz em debater com seus professores sobre religião, mesmo durante as aulas. Lidando muito mal com a derrota, o jovem preferia atuar como técnico nos times de sua escola, ao invés de efetivamente praticar o esporte. Talvez porque assim ele poderia depositar a culpa da derrota em outra pessoa. Nessa época, ele também se atentou ao fato de como os alunos negros eram tratados no time de beisebol de sua escola. Decidido a lutar contra o racismo, isso seria algo que Jim levaria consigo por toda a sua vida. O jovem foi capaz de se graduar na escola enquanto trabalhava em um hospital para ajudar sua mãe a manter a casa. Nesse local, ele conheceu Marceline May Baldwin, uma jovem enfermeira em treinamento. Parece alguém que... Ela realmente parece muito alguém que eu já vi, mas eu não me lembro. Se alguém souber alguém que ela se parece, aí deixa nos comentários, cara. Talvez por influência, Jim eu já vi essa mulher em algum lugar, cara. Medicina, ainda que continuasse apaixonado pela pregação. Em novembro de 1948, ele se mudou para Bloomington, onde deu entrada na universidade local com a intenção de se tornar um médico. Plano esse que não duraria muito tempo. Seus pensamentos já estavam avançados demais na ideia de se tornar um líder religioso, e com pouco tempo venceram a possível influência da carreira de sua namorada. De tudo, mano. Não tem problema o cara também criar uma religião dele e tudo mais, né? O problema é fazer o que ele fez no final, né? Essas pessoas, quem decide que vai seguir ele são as pessoas, né? Pelo menos no começo, né? Tem problema isso, só que o duro é o que vai acontecer, né? Na universidade, Jim consumiu uma grande quantidade de livros. Passando muitas horas na biblioteca, ele leu sobre Karl Marx, Mahatma Gandhi, Joseph Stalin e Adolf Hitler. Jim era fascinado pela ideia de ter poder e conseguir controlar as pessoas de forma irrestrita. E esse parece ter sido o foco dos seus estudos. A manipulação que loucura, né, cara? Bizarro, né? As inspirações do cara na mesma frase ser Hitler e Gandhi, tá ligado? Que loucura, né, a mente do cara. Trabalhava para aperfeiçoar ainda mais seu nível de persuasão. Com muitos traços de narcisismo que ficaram cada vez mais evidentes ao longo deste vídeo, Jim começava a criar em sua cabeça um plano para satisfazer os claro que essa parte aí do pintor austríaco aí é por causa da liderança e tudo mais, essas coisas aí, não acho que seja necessariamente, bom, não acho que não faz sentido ser ideológico, né, porque, obviamente, né, o culto dele não era nem um pouco parecido, né, do que era a Alemanha, só que o cara se espelha nesse bagulho no Stalin também, né, do cara, o líder supremo de um país, né, e ele se vê assim como líder supremo da própria religião, né. No dia 12 de junho de 1949... No Marx ele vê a ideologia, e no Gandhi eu vou ser sincero com vocês, eu não sei não sou o maior conhecedor da história do Gandhi, mas eu sei que ele fez várias coisas. Acho que ele lutou pela independência da Índia, né? Não, eu sei que ele é indiano, mas acho que ele fez greve lá pela independência da Índia, não é? Marceline se casaram. Sobre isso. A moça era membro da igreja metodista, o que gerou discussões entre o casal durante todo o tempo no qual estiveram juntos. Mesmo bastante contrário ao metodismo, Jim aceitou acompanhar sua esposa a essa igreja aos domingos. Ao mesmo tempo, em casa, ele tentava convencer a moça a aceitar o ateísmo. Um ponto bastante... Ué, mas você não vai se tornar um líder de culto, você é ateu? Tipo, que loucura. É porque ele não acredita em nenhum deus, né? Ele acredita que ele é o próprio deus. Mas isso daí não necessariamente é ateísmo, isso daí é Johnny-Taoísmo, sei lá. Cara, bagulho de casal que briga pela religião é uma das paradas mais bizarras que tem, né, cara? Tipo assim, o que custa as pessoas terem respeito pelas visões da outra? Tipo, as pessoas não precisam ser 100% iguais no relacionamento, sabe? E é até melhor que não seja. Interessante na história de Jim. Isso pode indicar que ele, de fato, não acreditava em suas próprias pregações. Ou nas doutrinas que lhe foram ensinadas. O cara é manipulador, mas as usava como forma de manipulação para conseguir a atenção que tanto desejava. Aos 20 anos de idade, e já fora da universidade, Jim declarou-se comunista. Ele e sua família, então, passaram a frequentar as reuniões do Partido Comunista dos Estados Unidos, o que criou certo atrito entre eles e outros membros da igreja metodista isso daí era período de Guerra Fria, né? Até onde se eu não me engano, né? Em 1952, né? 52, pô, era auge, era a Guerra Fria, né, mano? Igreja metodista, e conseguiu ser contratado como pastor na igreja metodista Somerset Southside. Inicialmente pregando para as crianças,
ele conseguiu realizar um projeto abrindo um parquinho. Com o objetivo de combater o racismo, Jim declarou que aquele seria um espaço para todas as crianças brincarem juntas, sem separações. Não, esse ponto dele Nessa é maneiro, época- né, cara? Não dá pra negar. Só que o problema é que o cara se desvirtua totalmente, né? Mas isso daí, pelo menos isso, era uma coisa que o cara realmente tava, pelo menos, tentava ajudar as minorias, tudo mais, que sofriam tanto nessa Não época, era né? comum que essas igrejas permitissem que Sim. brancos e negros participassem das mesmas reuniões Ou e faziam, atividades. E por conta disso, ele entrou em atrito com alguns dos ou membros da faziam comunidade. separações Mesmo dessas durante coisas. esse período, como bagulho pastor bizarro, né? metodista, Jim ainda visitava a igreja pentecostal com certa frequência. Tudo O seu bem. comportamento até aqui pode parecer bastante confuso, navegando entre religiões diferentes enquanto tentava convencer mas- a própria esposa sobre o ateísmo. É, difícil dizer isso é estranho exatamente pra o que ele caramba. queria alcançar. Mas tudo bem que religião também é um assunto que é realmente complexo e tudo mais. Então a pessoa tem todo o direito de mudar de religião quantas vezes quiser, né? Claro. E é possível que o Só próprio esqueci um Jim barulho. também não soubesse a resposta para essa pergunta na época. E meu Em chazinho que eu tô tomando? 1954, ele foi removido da posição de pastor sob a acusação de desviar dinheiro da igreja. Jim Ixi. então permaneceu frequentando apenas a igreja pentecostal. Não, o convencendo cara sua que esposa a botou fazer urina na água benta, né? Isso daí é fichinha agora, né, mesmo. cara? Que loucura. Farto de ter suas ideias e projetos negados pela igreja, Jim resolveu abrir a própria. Em 1955, ele fundou a igreja pentecostal Wings of Deliverance, que em tradução livre seria algo como Asas da Libertação. Até aí, Eventualmente, de boa. essa igreja mudou de nome, ficando conhecida como People's Temple, ou Templo do Templo do Povo. Povo. Aquela foi uma das primeiras igrejas de Indiana e permitiu a presença de brancos e negros Não, no mesmo pô, espaço, E é por isso algo que a que não gente. era comum Putz, nas cara, outras é igrejas complicado. frequentadas por Que Jim. cara traiçoeiro, né? realizando também muitas ações voltadas para pessoas em situação de rua. Ele chegou a participar da Comissão de Direitos Humanos, conseguindo um cargo como diretor. Putz, cara, que coisa, né? Descolando-se do pentecostalismo, Que Jim coisa, o cara enganou tanta gente, né? Porque era uma causa muito nobre, né, cara? Só que o cara era manipulador e tudo mais, né? estabeleceu que uma terror, direção né? própria para sua Coitadas igreja. das pessoas, cara. Suas pregações Confiaram começaram a atrair nele. certo público, mas o apoio financeiro ainda era bastante reduzido. E para conseguir mais recursos, Jim deu início a uma atividade que já era bastante comum na época, Dízimo, a será? cura pela fé. Ah, Basicamente, putz, cara, vai consiste pagar. na crença de que Ah, mas certa aí, doença caraca, será curada mas que loucura, né? E a pessoa já estavam todas aí realmente acreditando piamente no cara, que o cara tinha poderes e tudo mais, né? Que através da loucura. fé, milagres ou rituais religiosos. Tem que E em pagar troca por isso dessa ainda, né, cura, cara? Que um loucura. valor em dinheiro era recebido pela igreja. Jim, que já acreditava ter poderes Bizarro, especiais né? desde jovem, agora E o passou pior a é curar isso, o pior é que ele acreditava, né? Esse que é o pior de doentes em tudo. sua igreja. Vamos ver. O médico liberou você do seu trabalho na segunda-feira. Você tem um problema na coluna? Yeah. Sim. Seu quadril está machucado? Yeah. Sim. Levante-se da cadeira de rodas. Novamente, levante-se da cadeira de rodas. Tente, apenas tente, apenas tente. Nossa, tá parecendo aquele vídeo lá do Pablo Marçal lá, você tá ligado? Que ele fica tentando falar pro cara levantar lá, bagulho. Nossa, que vergonha alheia. Quer dizer, eu vi mais coisas que aqui em qualquer outro lugar. Ela levantou ou não? Eu te amo, Jesus Cristo. É, mas ele ainda via a figura de Jesus como Deus ainda, não ele. Nos colocava no lugar. Jeová Jireh, toda a bondade de todas as grandes religiões do mundo, não da misericórdia e da bondade de Jesus, onde eu permaneço. Venha à frente, minha querida. É porque não é ele ali, né? Ele tá lá em cima. Desse passo, abençoe seu coração. Bom, venha pra frente. Venha para frente. Pra frente, que você consegue. Mas acho que ela não é que ela não consegue andar, é que ela tem dores na coluna, né? Então ela nem consegue andar. Que coisa errada de se fazer, hein, cara? Você é louco. Venha pra frente. Sozinha, sozinha, sozinha. Agora começa a se exercitar só juntas. Eu te amo, Cristo te ama, as pessoas te amam. Agora, irmã.
Tá querendo me dizer, então, que a mina até o último segundo ela não andava e de repente ela foi curada daquilo, começou a andar como se ela tivesse. Porque quando você perde o movimento das pernas, tem que voltar a andar, você tem que ficar anos até lá fazendo aquelas fisioterapia lá, acho que é isso que chama, né? Pra você conseguir voltar a andar, né, mano? E às vezes nem consegue, infelizmente. Ok, né? Essas pessoas eram, na É, verdade, de, atores. atores, né? Pô, droga, eu falei antes, eu ia falar pra vocês, deixem a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham que é. Um, se ela foi paga pra isso, dois, se o Jim Jones tem realmente poderes, ou três, se ela, tipo assim, se ela tá mancomunada, mas sem receber nada. Mas ela é atora, né? Atora não, atriz, atora não existe. Que bizarro, né? Que E horrível, um Jean bagulho sabia ridículo, disso. cara. Elas não foram curadas, uma vez que não estavam doentes. Infelizmente, o alvo de Jean eram pessoas desesperadas e mal instruídas, que acreditavam que aquele homem seria capaz de operar milagres em suas vidas. Cara, mas sei lá, mano, Pessoas ninguém repara, assim, tipo assim, que a mulher, do nada ela para, tipo, é uma mulher que não frequentava ali, ou só se ele é realmente esperto e coloca essa mulher pra frequentar, esperto não, né, é um cara desgraçado, né, mas coloca a mulher pra frequentar a igreja antes e tudo mais, pra galera acreditar que essa pessoa pertence ali ao grupo, pra depois, porque, pô, não é possível que a pessoa chega ali, é curada, sai, nunca mais aparece e as pessoas acreditam, cara, tá louco, né, pelo amor de Deus, fragilizadas em cara. momentos difíceis geralmente são mais É suscetíveis muita à inocência manipulação. também, mano. E Jean usou isso para conseguir seguidores, dinheiro e notoriedade. Algo muito parecido com o que alguns líderes religiosos, também mal intencionados, fazem nos dias de Total, mano. hoje. Ele deu uma boa alfinetada aí que eu pensei em dar também, mas vou me abster de falar dessas coisas, não gosto de falar de religião e tal. Mas é verdade total, né, mano? Trazer pessoas mortas de volta à vida, no sentido literal e figurado, e curar paraplégicos eram apenas algumas das promessas de Jean. Quando Tá louco, jovem, né? ele não foi capaz de provar que conseguia voar. Já na fase adulta, ele parece ter resolvido esse problema. Voar é mais difícil, né? Famoso por seu corte de cabelo e Nossa. principalmente por estar sempre de óculos escuro, mesmo em locais fechados, E Jean roupa de foi padre, capaz de né? construir uma imagem de forma que se destacasse dos outros. Suas pregações começaram a passar em programa de rádio, o que O que eu assisti em 1984, esses dias aí, eu sei que isso aí, quando você vai formar uma espécie de ditadura e tudo mais, é muito importante que o líder desse grupo e tudo mais que vai mandar em todos os mundos tenha uma imagem que seja realmente muito memorável, né? Só vocês verem aí os exemplos que ele deu aí, né, mano? O próprio pintor austríaco, o Stalin, todos esses caras aí, né, mano? Eu não vou falar o nome daquele cara que é da thumbnail do perfil lá do Menino Thomas, que aquele cara lá desmonetiza vídeos falar o nome daquele cara lá, mais que é lá do Camboja. É sempre assim, tipo, o cara, e no caso no 1964 é o Grande Irmão lá, né? Que é uma imagem que todo mundo reconhece facilmente, né? Tipo, que é um cara com um bigode lá e tudo mais. Que também, obviamente, é inspirado nessas figuras que eu falei pra vocês. ajudou a lotar ainda mais sua igreja. Ele também criou o que That's chamou de beautiful. família arco-íris, termo esse também utilizado para descrever a congregação em seu tempo. Além do filho biológico, Stephen Gandhi, o casal também Nossa, adotou muitas outras crianças, Stephen Gandhi? entre elas Caraca. Agnes, com descendência nativa americana, Liu, Stephanie e Suzanne, que eram de descendência coreana, e Jim Jones Jr., de descendência africana. Ganhando muita fama e, consequentemente, muitos seguidores, Jim mudou seu templo para São Francisco, enquanto abria outra igreja em Los Angeles. Publicamente Ok. realizando doações para causas com o objetivo de combater o racismo, ele também construiu asilos, distribuiu comida e agasalhos e chegou até a fornecer consultoria legal de graça para os necessitados. Em 1970, estima-se que o número de membros do Templo do Mas Povo aí que tá, né, cara? Até que ponto ele realmente fazia isso, pelo menos com essas pessoas de minorias e tudo mais? Será que ele realmente queria o bem dessas pessoas até certo ponto e depois ele começou a manipular? Ou se ele sempre quis manipular e desde o começo ele falou, vou me aproveitar das pessoas aí que nessa época aí eram totalmente, né, escanteadas pela sociedade aí, sofriam muito, que vão ser as pessoas que, entre aspas, vão estar mais vulneráveis, né, a participar do meu culto, né? Não sei, mano. Não sei se foi. Porque parece que, tipo assim, até certo ponto eu acho que ele realmente acreditava que ele era, né? Que ele era um messias, um cara com poderes e tal, né? Então, sei lá, mano. Gente, chegaram até a metade do vídeo. Deixa um like aí pra dar uma força de coração, tá? Tô gravando aqui no. Não gosto de falar que tô gravando no sacrifício, mas parece que tá sendo um fardo gravar. É óbvio que é muito legal gravar, mas que eu tomar, eu tô, gente. Então deixa um likezinho aí pra me deixar feliz de coração. E quem tá conhecendo
o canal por esse vídeo, por favor, se inscreve aí, não custa nada e me ajuda demais. Cada número aí me deixa muito feliz, tá bom? Vambora, e comentem qualquer coisa aí que eu sempre respondo nos comentários. Vambora. Ah, aliás, também esqueci de falar, quem quiser participar daí do grupo do Discord, acho que eu não falei no começo do vídeo. Pô, participe lá, mano, é sempre bem legal aí, altas discussões, conversas bem divertidas e tal. Tenho certeza que você vai curtir, tá? E eu também sempre tô lá. Bora. Bora, só fui dar uma olhadinha se tava gravando e aproveitei pra soltar 15 espirros. Tem atingido a marca de 20 mil pessoas. Com o tempo, suas pregações ficaram cada vez mais agressivas. Em determinado momento, ele rejeitou a Bíblia, dizendo que ela servia apenas para oprimir as mulheres e que prestava suporte apenas para os brancos. Ele passou a declarar que tinha a ideia de um mundo melhor, onde todas as pessoas poderiam viver em harmonia. Implantando essa ideia aos poucos em seus seguidores, Jim caminhava para seu objetivo principal. Que era seu centro, distante de todas as outras religiões, seu centro da ele fé, aos né? poucos se colocava no lugar de Deus, sem que ninguém percebesse. Ou ao menos, não todos os membros do eu acho que algumas pessoas percebiam, mas queriam isso também, ou achavam isso, né? Extremamente carismático, né? Pô, o cara fazia milagre à frente de todo mundo ali, milagres, entendeu? Tipo... Jim escondia-se por trás da imagem de líder religioso. O que vai fazer ele ir embora dos Estados Unidos? É que eu sei que ele vai embora, né? Todo mundo sabe disso. Chamassem de pai ou pai de todos, chegando a declarar que ele era uma reencarnação de todos os grandes exilado, será? Eu acho que sim. O que aponta para um sentimento de grandeza, também observado em sujeitos afetados pelo narcisismo. Nessa época, parte das doações feitas para o Templo do Povo eram desviadas direto para os bolsos de Jim. Para novos membros, também lhes era obrigado a entregar todo o seu patrimônio para a igreja. Veículos, dinheiro, propriedades e até mesmo a custódia de seus filhos deveriam ser passados para Jim, ou melhor, para o Templo do Povo. Que loucura, né? Os novos seguidores o pessoal aceita cegamente, né, cara? O cara é muito manipulador. Começaram a ser observados por pessoas de fora da religião, que rapidamente entenderam o que estava acontecendo ali. A mídia da época começou a publicar comentários questionando as ações de Jim, mas infelizmente seus seguidores já estavam encantados demais pelas palavras de seu líder. O homem chegou a cara, querendo ou não, vamos ser sinceros. A gente fala que, pô, o pessoal aceita cegamente e tudo mais, mas, pô, da visão das pessoas ali comuns que estavam participando desse templo, pô, o cara parecia ser o cara mais gente boa do mundo, né? O cara que ajudava todo mundo, o cara que era uma boa pessoa e tal, que ajudava as pessoas mais necessitadas, as pessoas que sofriam racismo e tudo mais. Então, pô, era, entre aspas, fácil as pessoas quererem seguir esse cara, né? Então é duro você julgar as pessoas, né? O complicado é saber o que eles fizeram lá no final, né? Tipo assim, tem problema você seguir um cara, mas olha até onde eles chegaram, né? Uma fé cega absurda, né? Esposa diversas vezes. Só que também vai chegar um ponto aí que os caras já não vão conseguir mais ser da religião, né? Os caras vão fazer aí uma milícia, alguma coisa assim que vai... esse Game of Thrones, uma fé militante aí, né? Que vai... Quem tentar sair vai ser punido, né? Seguidoras, chegando a ter filhos com algumas delas. Jim, Joe e Joe Victor... E quando o cara se muda dos Estados Unidos, também as pessoas não têm nem como voltar mais, né? Provavelmente ele devia confiscar as coisas. E criados naquela comunidade, frutos das traições daquele líder religioso. Hoje, pode parecer absurdo o fato de tudo isso estar acontecendo diante dos olhos de tantas pessoas. E de fato, mas fazia sentido na época, porém, esse é o problema. Isso nos mostra o poder da manipulação de Jim. Infelizmente fazia sentido na época, cara. Infelizmente fazia sentido. O homem prometeu aos seus seguidores a criação seguirem isso, porque era um momento realmente que essas pessoas sofriam muito, né, cara? E queriam ter uma fé ali, alguém pra seguir, alguém pra ser um símbolo deles, né? Alguém que vai lutar por eles. É duro, mano. Um lugar perfeito, é complicado. Onde pudessem exercer sua religião sem acusações e comentários da mídia. Não dá pra julgar muitas pessoas. E estivesse com medo de que seu império fosse destruído, e isso ele não permitiria. A procura de um novo local para o seu templo... Porque assim, será que se ele ficar sempre escanteado da sociedade, ficar sempre escanteado da sociedade, todo mundo cometesse todo tipo de racismo, xenofobia com a gente e tudo mais, e tivesse um cara, um líder, que fosse um cara que te acolhesse, que colocasse todo mundo junto numa comunidade e tal, que lutasse pelos seus direitos, claro que esse cara, eu tô dizendo, tipo assim, pela visão do povo, é óbvio que ele era manipulador e um desgraçado, mas eu tô dizendo que pela visão do povo fazia sentido seguir esse cara, infelizmente, né? Complicado, mano. Para a América do Sul. Olá. Jim permaneceu com sua família no Brasil, em Belo Horizonte, antes de mudar para o Rio de Janeiro. Entretanto, BH mentioned? Por conta da barreira não vou fazer piadas com BH. Linguística, ele deixou o Brasil. Será que ele comeu um pão de queijo? Mudando-se para a Guiana, a única nação sul-americana. Respeita as pessoas de BH, que inclusive aí conheço várias pessoas de BH, não, de Minas Gerais em si. Inclusive me deu muita vontade de comer um pão de queijo agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me deu muita vontade porque onde eu moro é complicado de comprar e eu gostava tanto que eu não morava na cidade. Cujo idioma oficial é o inglês. Como sua maior arma era a fala, esse ponto não era negociável para Jim. Alegando que um novo holocausto aconteceria,
ele convidou alguns de seus seguidores para construir com ele o que chamou de paraíso, um local onde ficariam seguros sob o comando do próprio Jin. A apelação para a chegada do apocalipse também foi usada por outros líderes perigosos, como Shoko Asahara. A ideia é fazer cara, com que seus discípulos... já quase, se vocês quiserem, eu trago um vídeo desse cara. Há muito tempo atrás eu quase gravei um vídeo desse cara lá do canal daquele Zonodark, a maior seita do Japão, acho que é alguma coisa assim. Pô, sempre pensei em gravar esse vídeo, se vocês quiserem eu trago aí, mano. Eu sou bem interessado nesses temas de cultos e tudo mais, né? Gosto de ver as histórias dessas paradas. Os mais fervorosos tenham de escolher entre morrer em uma catástrofe ou serem salvos por seus líderes. Sim. E uma vez que aceitavam essa suposta salvação, eles permanecem independentes e submissos às ordens de um único homem. Que loucura, né, cara? Aquela fazenda, adquirida por Jin, recebeu o nome de Jonestown. Para lá, ele enviou aproximadamente 1000 membros de sua igreja. 1000 pessoas, é um Enquanto era absurdo, acusado né? de Tipo, fugir de uma possível inacreditável, cara. investigação, Jin estabeleceu Com algumas certeza, regras naquele lugar. foi com certeza por isso, né? Todos os participantes precisaram assinar Templo uma do folha em Povo de branco Jonestown. ou com um texto coberto pela mão de Jin, antes de entrar em Foi na Guiana isso, né? Foi na Guiana, Esse eu acho. documento seria Ou no usado pelo Suriname, homem, não. caso Não, pelo essas mapa é na pessoas Guiana. tentassem fugir ou deixar Jonestown. A folha já assinada, então seria preenchida Até porque com a algo que Guiana é a que fala inglês, né? obrigasse Faz a pessoa a sentido. permanecer no local, ou se deixando a guarda de seus filhos para Jin, ou através de multas e outras ameaças. Que loucura, né, Enquanto cara? estabelecia uma espécie de trono, todos os membros trabalhavam na fazenda. Cara, Essas pessoas a mensagem que fica desse vídeo aqui, querendo ou não, é tipo assim, que nunca siga cegamente ninguém no mundo, ninguém. Todo mundo pode estar escondendo um podre, né, mano? Então, tipo assim, nunca siga ninguém, mano. Seja sempre você, se tiver uma pessoa que você gosta, que você quer tá junto, viver junto no sentido de amizade e tudo mais, conversar, claro que é sempre bom, é maravilhoso, mas nunca acho que você, principalmente nesse tipo de coisa aqui, claro que você tem que ter amigos de confiança e tudo mais, eu tô dizendo isso, mas nunca siga cegamente pessoas, assim, sabe, um culto, um líder, uma religião, uma ideologia, um líder, um político, nunca siga cegamente ninguém, cara, assim, sei lá, tenha sempre suas próprias convicções, eu acho que isso é a coisa mais valiosa que a gente tem, que é ter nossos próprios visões do mundo, e isso que enriquece tanto aí a nossa sociedade, né, mano? viviam basicamente à diferentes base visões, de a arroz e conversa. ovos, enquanto Jin consumia diversos tipos de carne. Ficava cada vez mais claro que aquele culto Milho. nada tinha de religioso. O objetivo era a adoração a Jin. Com pregações que duravam de 6 a 8 horas por dia, ele mantinha aquelas pessoas presas no que deveria ser, segundo ele mesmo, o paraíso. Que Com seus loucura, né? documentos e passaportes Cara, confiscados mas por assim, Jin, que loucura. Tipo, essas pessoas viajam pra lá e ninguém realmente, assim, para e pensa, pô, eu não vou seguir esse cara, não. Esse cara é um merda. Não vou seguir esse cara, não. Putz, eu não devia ter falado essa palavra aí. Se desmonetizar, amanhã eu tento cortar. Mas, acho que não. Mas, tipo assim, quem que segue esse cara, né, mano? Por quê? As pessoas, ninguém se questiona nesse momento, só que nesse ponto que eu acho que nem dá pra questionar, né? Se já foi pra lá, por que foi pra lá, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. aquelas pessoas estavam sequestradas. Ó, vou lá viajar pro Cafundó da Contratando Guiana seguranças lá. Tá armados com louco, facões e mano. bestas. Vamos fazer uma vila que vamos morar todos nós juntos, sabe? Quem que embarca numa viagem dessa, cara? Todo respeito à Guiana aí, hein? Inclusive, eu acho bem divertido que tenha países que falam outras línguas em volta do Brasil, mas, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Quem que cai num papo desse, assim, eu falei tudo aquilo lá, mas também é muito inocente das pessoas, né, cara? Tá louco. O criminoso também aplicava agressões físicas em seguidores louco. desobedientes. Com o tempo, algumas daquelas pessoas começaram a se preocupar com o estado mental de Jin e seu comportamento. Completamente Claro, perdido cara, em sua é. própria fantasia e tomado por paranoia, o homem aplicava o que chamava de teste de lealdade. Teste de lealdade. Durante a noite, ele acordava um dos membros aleatoriamente, ordenando que ele bebesse um líquido vermelho, declarando que era veneno. A pessoa Cara, que apenas era loucura. aprovada em seu teste caso bebesse o líquido sem questionar. Apesar de já ser uma visão do futuro, aquele líquido não continha veneno, mas caso a pessoa questionasse, seria Ele submetida já tá a novas testando agressões pra físicas. caso, quando ele for fazer aquilo, ele já tinha ideia de fazer aquilo, sabia que as pessoas não vão questionar. Muitos talvez achem que nem é, né? Talvez acham que é um teste de lealdade. Caramba, eu Isso. nunca tinha pensado nisso. Algumas pessoas perceberam o que Curioso. estava acontecendo ali e conseguiram fugir daquela fazenda. Elas mais tarde formaram um grupo dedicado a desmascarar Jin e salvar quem havia ficado para trás. Com o tempo, esse grupo foi conseguindo a atenção dos veículos de comunicação. Suas declarações também ajudaram outras pessoas que não faziam parte do culto, mas que já lutavam para que uma investigação fosse feita. Com advogados, testemunhas de jornais, o governo americano e o governo da Guiana foram pressionados Loucura, para agir né, cara? e desmascarar Jin de uma vez por todas. E foi isso Enquanto que o governo levou começava a se mover, ao Jin permaneceu negócio, no né? seu trono, sendo adorado e idolatrado 24 horas por dia. Que Seus bizarro, seguidores mais cara. leais eram também os que estavam em piores condições físicas. Jin exibia praticamente todos os sinais de um narcisista. Sensação claro, de pô, grandiosidade, tá louco, né? acreditar ser alguém especial, Meu Deus, é o mais era narcisista preocupado do em manter mundo. o seu poder ilimitado, demandava admiração, era bastante arrogante, explorava suas relações interpessoais e demonstrava falta de empatia.
Tá louco, E né? agora, sofrendo de paranoia, ele acreditava que o governo americano viria para assassinar todas as pessoas de Jonestown, uma vez que entendia que os fugitivos já teriam entrado em contato com as autoridades. Que Foi loucura, né, então que cara? ele deu início Cara. ao que chamou de White Nights, ou Noites Brancas. Uma vez por White semana, Nights. Jim acordava todos os membros durante a madrugada, com uma alta sirene. As pessoas eram Que obrigadas horror, a cara. pegarem Cara, que horror, né? Não tem. É porque, pô, é. Mas, pô, podia fazer. Eu não sei se tem um documentário bom mesmo disso daqui, né? Porque, pô, é muito bizarro. É um dos casos mais bizarros que existem na história, cara. É inacreditável esse caso aqui, tá ligado? É uma das paradas mais assustadoras que já existiram, mano. armas e certificar de que todos estavam acordados e prontos em caso de emergência. Aqueles seguidores realmente acreditavam que o governo viria para matá-los e estavam se preparando para defender Jim com a própria vida. Que loucura, O né, cara? jornalista Meu Deus. resolveu reunir um grupo para fazer uma reportagem em Jonestown. O plano, além de conseguir evidências, era tentar resgatar outros membros que estivessem mantidos lá Que sob as maluco, ameaças né? Pra de Jim. quê, cara? Nossa, O grupo onde o chegou cara vai até a se. fazenda Onde o cara vai se meter? Deixa o governo, deixa a CIA, a AGI, deixa esses caras aí que tem aí, né, podem agir numa situação dessas. Do que você, mano, pô, não tenta, é difícil, mas não tem como você querer bancar o herói numa situação dessa, e foi mano. bem recebido pelo líder. Tem que ser, Durante infelizmente, aquela tem que ser visita, forças maiores a que equipe tem que conseguiu vir aí, convencer cara. 15 pessoas a deixarem Jonestown. Só que, cara, a esse ponto, vamos ser sinceros também, a esse ponto já tava, infelizmente, já tava meio que sacramentada a parada. Mesmo que os caras não tivessem cometido aquilo, se alguém tivesse vindo pra tentar tomar o lugar, ia ter sido outro banho de sangue, né, mano? Então, tipo assim, já tava, infelizmente, a esse momento que já era inevitável que ia acontecer. De uma forma ou de outra, as pessoas iriam falecer, mano. E não ficou nada Triste pra feliz em caramba. perder 15 adoradores, permitiu que eles deixassem a propriedade junto com a equipe do jornalista. Entretanto, para eles, haveriam outros planos. Para deixar aquele local afastado, Cara, dois pra aviões quê, estavam né, à cara? O espera que da foram equipe. fazer lá, cara? Mas assim Meu que eles Deus, cara. começaram a entrar nos aviões, foram Tá surpreendidos parecendo aquela equipe lá daquele jogo que eu trouxe lá que os caras vindo um monstro bizarro e continuam gravando lá, né, por um cara? Tá veículo louco. vermelho. De dentro Isso que é daquele amor à carro, profissão. saíram 3 mercenários contratados por Jim. Nossa, que Joe loucura. Wilson, Thomas Kais e Ronnie Dennis estavam eram- armados com espingardas Ué, e passaram mas eram mercenários ou eram membros do culto? disparar Eram na direção dos mercenários mesmo jornalistas e contratados, fugitivos. será? Aquela queima de arquivos comandada por Jim mostrava o quão fora de controle estava aquela situação. Um dos fugitivos sacou uma arma e também disparou na direção dos mercenários, interrompendo o ataque. Ao todo, 5 pessoas foram baleadas, entre jornalistas e Que horror, né, fugitivos. cara? Todos eles vieram a óbito no local. O tempo de Jim estava acabando e ele já sabia disso. Muito em breve, seu império seria destruído. E ele vai colocar o E plano isso em ele prática. jamais aceitaria. Foi então que ele Que resolveu horror, cara. atender a sua ideia mais perversa e perturbada de todas. Com a arma mais letal que tinha, o microfone, ele deu início ao seu último sermão. Ixi. Ele vai colocar aqui, não vai ser pouco, em 7 minutos ainda faltam. Isso vai ser tenso, hein, gente? Já se prepare, eu vou até me arrumar na cadeira aqui, porque essa parte vai ser realmente tensa. Bora. Era dia 18 de novembro de 1978 e, tomado por seus delírios, 78. Jim Jones Foi reuniu bastante seus tempo, né, seguidores em cara? Foi bastante tempo que rolou toda essa história. A gente pensa que a gente vai ver um vídeo desse que é tipo um ano que tudo aconteceu. Mas não, cara, é toda uma construção, né, mano? Jonestown. Segundo ele, aquele seria o dia Acho do que as pessoas apocalipse. vão seguindo, né, cegamente. Vamos ver. Jim Jones. How very much I've loved Quanto eu you. amei vocês. Nossa, até a voz do How cara de very vilão, much né? I've tried Quanto tentei o my meu best to melhor give pra you dar a vocês the good uma life. vida boa. As pessoas cegamente seguindo, né, mano? Aplaudindo. But in spite of E apesar de all tudo que eu I've tentei, tried, a handful of our piada do nosso people povo with their com lies suas mentiras have made our life tomou as impossible. nossas vidas impossíveis, tornou-nos. There's no way to detach Não há como ourselves nos from what's afastar do happened que today. aconteceu hoje. So, Então, para to sentar sit aqui e here and esperar wait pela for the catástrofe que virá catastrophe daquele that's gonna happen on avião, that airplane, it's gonna be a será uma catastrophe. catástrofe. Segundo Jim, essa catástrofe seriam policiais e mercenários Sim, que armados viriam- que cairiam do céu, saltando de aviões e helicópteros para matar todas as pessoas em Não acho Jonestown. que ia acontecer necessariamente isso, não ia ser, mas as pessoas, acho que em algum momento o governo, alguém ia tentar invadir o lugar pra acabar com tudo isso, né? Mas e não faço ideia de como seria, né, cara? Enfim, bizarro. So, Então, my minha opinião opinion é- is that we be kind to Sejamos children gentis com and as be crianças, kind to gentis com seniors nós. and Que desgraçado, né, cara? take the portion like they Já used to postou take in como ancient faziam na Greece. Grécia em dia.
Quem fazia gentil, isso na Grécia ele quer dizer Antiga, cara? Sai cometer fora, assassinato. cara. E com poção, ele quer dizer veneno. Tá louco, cara. Step Vamos over sair em quietly, silêncio. because we are Porque nós not estamos committing cometendo um a ato revolucionário. act. Que We can't ridículo. go back. They Dá pra won't leave voltar us a deixar alone. nós em paz. They're now going back to Vamos tell voltar more mais lies, mentiras, which means fica more mais congressmen. congressistas. And there's no way, Não há nada no como way we can sobrevivermos. survive. Que horror. Na verdade, esse foi precisamente um ato de suicídio. Claro, Essa gravação, óbvio, né? de aproximadamente 44 minutos. Nossa, é extremamente muito perturbadora. grande, bizarro, né, cara? Dura. Tamanho. Jim conseguiu convencer aquelas pessoas Loucura, de que cara. assassinar os próprios filhos, bem como tirar a própria Ai. vida, seria melhor do que morrer horror, para cara. agentes e mercenários caindo do céu. Ataque esse que obviamente nunca aconteceria. É, não acho que aconteceria. Eu acho que de fato em algum momento, mas talvez sanções, sei lá o que os caras iam fazer. Não acho que os caras iam entrar realmente armado, atirando lá em todo mundo. Eu acho que eles iriam tomar medidas cabíveis de certa forma. Não sei quais, mas. Enfim. Infelizmente, foi o que aconteceu, foi isso daí, né? Nunca saberíamos o que teria acontecido. Não existe e se no mundo, né? Infelizmente. Aquelas pessoas estavam tão cegas pela manipulação de Jim que não foram capazes de perceber isso. Aproximadamente 900 pessoas Nossa, ouviam esse 900, cara, discurso, muito absurdo, enquanto cara. Jim preparava o que chamava de poção. 900, cara. É que muita nada mais gente, era cara. do que uma bebida envenenada. Cara, 900 é muita E todos à gente, sua cara. É frente inacreditável, sabiam cara. disso. If we can't live Viver in em paz, peace, então then vamos let's morrer em die paz. in peace. Que horror, cara. As pessoas aplaudindo, que bagulho horrível, cara. Want your life in my Essa hand. vida I'm não gonna é tell you, gostosa, mas Christine, vou te without dizer me, que sem mim, life has no essa meaning. vida não tem sentido. I'm the best friend Sou you'll meu amigo ever que você já have. tem. Jim Jones exibia claros sinais de transtorno de personalidade Que narcisista, loucura, como cara. já citado anteriormente. E a cada momento, isso fica ainda mais evidente. Bagulho triste, Durante né, esse cara? discurso, Jim prometeu que após aquele ato terrível, todos se encontrariam em outro planeta para viverem junto com ele. O que talvez não fosse uma proposta muito atrativa para quem a ouvisse de fora do culto. Já muito próximos de É, beber mas a isso daí é poção de claro, Jim, é pra as pessoas não acharem, que nem falou, um ato revolucionário, então as pessoas não acharem que vão ter. Eu não vou falar que são de pós-vida, mas para as pessoas pelo menos acharem que vão ter um pós-vida, né? uma mulher não identificada tentou salvar a vida daquelas crianças. Vixe. Well, I don't see it Eu não like vejo that. I assim, mean, eu I acho que feel like enquanto a vida há that as esperança, long as there's life, there's hope. That's my faith. essa é a Well, minha someday fé. everybody dies. Então todo mundo, Someplace em that algum hope momento a runs esperança out acaba, porque because todo mundo... everybody dies. Que bagulho horrível, I cara, você é haven't louco. seen anybody yet Nunca that vi died. ninguém que And I like to choose my gostaria de own escolher kind a of forma death que eu for vou, pelo change. menos. I'm tired of being Tô cansado de tormented ser to hell. That's what atormentado I'm disso, tired estou of. cansado. Tired of it. Cansado disso. Bagulho horrível, cara. Essa Nossa, mulher, que muitos acreditam ser a galera aplaudindo e tudo mais, é o bagulho mais nojento que tem, né, cara? Mais triste, deprimente que existe, cara. Marceline, a esposa de Jim, foi contida por outros membros para que parasse de falar. Nossa, cara. Alguns seguidores horror. pareciam estar ao lado dessa mulher, dando início a uma breve histeria. Esse comportamento foi rapidamente interrompido pelos seguranças de Jim que faziam ameaças com suas facas e bestas. Pais e mães entregavam suas crianças e assistiam enquanto o veneno era administrado. Que horror, cara. Ao Nossa, que fundo da coisa gravação, horrível, cara. Deus é me possível livre, cara. ouvir os últimos Ah, sai suspiros fora, dessas mano. crianças. Nossa, que horror, ao não mesmo quero- não tempo sei se quero no qual escutar o choro isso, cara. desaparece gradualmente. Toda a multidão, agora controlada, Não sei se quero segurou escutar entre os isso. dedos a bebida contaminada. Jim, então, disse suas últimas palavras. Ai, que bom que ele não mostrou essa parte, pelo menos. Deus me livre. Não quero ouvir isso e não vão procurar também, pelo amor de Deus, gente. We didn't commit Nós estamos cometendo um ato revolucionário, protestando. protesting the conditions of Condições an de um mundo inhumane world. inumano. Nossa, que é isso, cara? Gemendo ainda no microfone, Deus me livre, cara. Que nojo. Cara nojento, cara. Espero de coração que exista de fato um pós-vida e que ele esteja lá bem acolhido, né? Lá embaixo mesmo, né? Em qual camada aí, né? Tem uma camada aqui pra isso. Eu esqueci qual que é lá de Dante. Esperamos que ele esteja lá, né? Sofrendo pela eternidade pelo que fez. Que horror, cara. As Foto crianças real. e idosos Uou, que já isso, haviam cara? ingerido Credo. aquele líquido. E ao término desse áudio, todos os adultos presentes em Jonestown beberam aquela mistura. Essa substância utilizada por Jim, ao contrário do que ele prometia, não levaria a uma morte tranquila e indolor. Foi um Nossa, processo agoniza terrível, ainda? Durando entre 5 e 10 Nossa, minutos que horror, até cara. o Deus me óbito. livre. Entre os Cruz credo, efeitos que cara. aquelas pessoas podem ter sentido Nossa, estão que horror. convulsões, Cara, imagina quem convulsões achou tudo excessivas, isso, cara. Que visão traumática pra vida toda, né, cara? Que horror. Nossa, meu Deus. vômito, sangramento Que terror. e completa ausência de oxigênio. Em seguida, a perda da consciência e a chegada do óbito.
De todas as Tá louco. pessoas que estavam naquele local, 33 conseguiram correr antes de beber o veneno. Eles Nossa, foram pelo menos alguém capazes de se sobreviveu. esquivar dos guardas de Jim, chegando até as autoridades. Alguns dos filhos do criminoso eram contrários ao seu plano e não estavam presentes. Ao todo, 909 Tá, então tem pessoas filhos dele que estão vivos até hoje ainda. tiraram a Nossa. própria vida via envenenamento, Bizarro, né, no cara? maior suicídio coletivo da história. Não, Alguns dos claro, corpos os foram filhos não pagam pelos crimes do pai, né, mano? Mas é doideira, né? encontrados com ferimentos nos braços, provavelmente feitos por lâminas, indicando que muitos dos membros foram forçados a beber o veneno. Seringas também foram encontradas no chão, Caraca, sugerindo que terror, alguns seguidores tenham se negado a ingerir a substância, sendo assassinados por membros mais fervorosos. Dessas pessoas, 304 eram crianças. Nossa, Treaca, 304, cara, nossa. Os números são assustadores, né, cara? O pior é esses números, cara. Os números assim, cara, vocês estão noção que é 300 pessoas, cara? Ai, que horror, cara. E 300 bebês, O corpo de não Jim bebês, mas Jones, crianças, entretanto, né? Mas também não estava bebês. entre seus seguidores. Ele foi encontrado em sua cama com um ferimento na testa, causado por disparo de arma de fogo. Os corpos Ele não quis sofrer, né? Ele sabia que o bagulho era um sofrimento e, nossa, cara, que empilhavam-se horror. por cima uns dos outros. Ele não quis tomar o Muitos bagulho. foram encontrados abraçados, soterrados por morte, tristeza e seringas. Que horror, cara. Esse é o resultado de uma mente perturbada e narcisista que não teve coragem de beber da mesma poção que ofereceu aos seus Exatamente. seguidores. Que loucura, né, cara? Foram necessárias Covarde semanas até o que final. todos os corpos fossem analisados, bem como a cena do crime. Que nojo, Mas com a cara. última Olha isso. gravação feita pelo criminoso, os agentes já sabiam o que tinha acontecido. Aos 47 anos de idade, Jim Jones tirou a própria vida via disparo de arma de fogo na cabeça. Suas fantasias E e hoje paranoias está no inferno, foram espero. responsáveis por uma das piores tragédias da história, causando Sei danos não, cara. irreparáveis em inúmeras famílias. Ai, ai. Sonhos, planos e vidas foram ceifadas para saciar as vontades de um líder religioso Que, perverso. cara, que tinha gente assiste- que realmente acreditava nisso, que acreditava que ia chegar lá e eles iam fazer uma utopia de uma fazenda lá utópica, que as pessoas iam viver bem, sem discriminações e tudo mais, né? Que tristeza, né, cara? Tio, enquanto cada um de seus seguidores Isso é o pior. agonizava diante do próprio fim. Gente, foi isso aí, cara. Um vídeo realmente bem terrível aí, pra dizer o mínimo, né? Um vídeo aí. Não terrível assim, claro, o vídeo do Psicologia foi ótimo, muito bem feito. Digo um caso, eu falei errado, né? Um caso assim, no mínimo perverso, horrível, nojento, de todas as formas. Não tem nem palavras pra comentar sobre tudo isso. Novamente, mano, peço desculpas aí por estar tão gripado hoje aí e não poder fazer uma reação tão legal pra vocês, mas espero que vocês tenham se divertido aí. Não sei se tem como se divertir vendo um vídeo desse. Não dizendo que o vídeo é ruim, mas é um caso muito pesado. É óbvio que tipo assim, não causa sentimento de divertimento, causa de ódio, de tristeza, né? E é esse o objetivo do canal da Psicologia Criminal, né, mano? Enfim, informar sobre os casos que já aconteceram. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero deixar o like, se inscrever no canal. Vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.